Uma ilha paradisíaca do Caribe. Um vulcão desperta depois de séculos de inatividade. Com as vidas de 10.500 pessoas em perigo, vulcanólogos correm para o local. Então, uma erupção catastrófica lança uma avalanche de rochas incandescentes e cinzas, cascateando montanha abaixo. Em meio ao pânico, ninguém sabe quantos habitantes estão mortos, nem porque o vulcão pegou a todos de surpresa. Porém, um homem previu esse evento. Por que não lhe deram ouvidos? Desastres não acontecem por acaso. Eles são uma cadeia de eventos inevitáveis. Descubram as pistas e acompanhem a contagem dos segundos fatais antes do desastre. Segundos fatais. Estas pessoas estão no lugar errado, na hora errada. Um violento inferno de rochas vulcânicas avança em direção a elas, que terão segundos para escapar da morte certa. Erupção em Montserrat. Caribe Oriental, Ilha de Montserrat. Essa minúscula ilha é um dos últimos destacamentos do Império Britânico. Ela mede apenas 16,5 km de comprimento por 10 de largura, quase o tamanho da cidade de Dublin. É um paraíso para os ricos e famosos e a base do Air Recording Studios, utilizado por astros do rock e da música popular. A ilha é reconhecida por sua beleza natural e pelo seu estilo de vida calmo e tranquilo. 80% da infraestrutura da ilha situa-se à sombra da Soufrière, uma montanha de 915 metros acima do nível do mar que domina a metade sul da ilha. A maioria da população de 10.500 habitantes mora e trabalha na capital, Plymouth, ou cultiva o solo rico e fértil das encostas da montanha. No flanco norte encontra-se o povoado de Farrell's Yard, onde vive Delia Pond. É um paraíso. Todos são muito amigos. Não temos preocupações. Fomos criados aceitando a vida como ela é. To accept life for what it is. Delia viveu em Montserrat a vida toda e tem 6 filhos. Ela arrenda uma pequena propriedade rural e cultiva legumes para vender às ilhas vizinhas. Dave Delia é um missionário americano que vive em Montserrat há 15 anos. É também um entusiasmado cinegrafista amador e já filmou de tudo, de carnavais a eventos esportivos locais. É fora do comum. É o modo de ser dos caribenhos, genuinamente amistosos. Viemos passar um mês, gostamos daqui e nunca mais fomos embora. Porém, sob este jardim do Éden tropical, esconde-se uma ameaça. A vegetação luxuriante e o solo produtivo abrigam uma realidade letal. A ilha é vulcânica. Montserrat está diretamente sobre uma zona de subducção geológica. Esta é uma das partes mais sismicamente ativas da crosta do planeta. A placa tectônica do Atlântico Norte, movendo-se em direção a oeste, afunda sob a placa caribenha. Enquanto se desloca para baixo, ela derrete-se formando magma, que acha o seu caminho para a superfície, criando uma cadeia de ilhas vulcânicas, chamadas Antilhas Menores. Mas Montserrat não mostrava sinais de grande atividade vulcânica há aproximadamente 370 anos. As únicas evidências dessa existência são nascentes cuja temperatura é suficiente para cozinhar um ovo e que brotam das encostas da Soufrière. Então, em 18 de julho de 1995, tudo muda. Os habitantes da ilha ouvem um barulho ensurdecedor, similar ao som do motor de um jato vindo da montanha. Leroy Slim Daly, fazendeiro local e motorista de táxi por meio expediente, está em Plymouth naquele dia. As pessoas começaram a perceber que algo estava acontecendo na montanha. Muitos pensaram tratar-se de um jato passando, mas o som permanecia.
Na semana seguinte, o vulcão continua sua atividade. 10.500 pessoas agora enfrentam uma ameaça como jamais esperaram. Para David Lear, é uma chance de filmar uma ocorrência muito mais espetacular. Eu decidi documentar o vulcão porque acabara de tirar uma licença depois de 10 anos muito movimentados. Não havia nada para fazer e eu tinha uma boa câmera. E o vulcão entrou em erupção. Mal sabia que isso viria a ser uma vocação. Enquanto a notícia da atividade vulcânica se espalha pelo mundo, cientistas chegam à ilha. O evento lhes proporciona a chance única de observar um vulcão voltando à vida após séculos de inatividade. Entre eles, há um recém-formado pela Universidade do Estado de Indiana. O vulcanólogo Robbie Watts considera a viagem uma oportunidade inigualável. Meu sonho é observar um vulcão em atividade. É incrível. É a natureza agindo. Os cientistas imediatamente montam um observatório temporário em Plymouth e instalam 9 sismógrafos ao redor do vulcão. Esses instrumentos irão registrar com precisão a hora, a duração e a intensidade de terremotos sob a montanha. Os dados são transmitidos ao observatório e registrados 24 horas por dia, montados sobre 4 tambores rotativos. O sistema proporciona aos cientistas um vislumbre perturbador do interior da Soufrière. Eles deduzem que o som ensurdecedor do dia 18 de julho foi uma coisa chamada erupção freática, originada em uma parte de uma velha cratera conhecida por Castle Peak. O lençol freático, superaquecido pelo magma que aumenta no interior do vulcão, evapora, criando uma tremenda pressão no vapor que irrompe, rugindo como o motor de um jato através das fraturas da rocha. A equipe observa o equipamento e espera o vulcão voltar à vida. Um mês depois da atividade inicial, o cinegrafista amador David Lear decide subir até a borda ocidental da cratera com vista para Castle Peak. Quem estiver assistindo, não faça bobagem de vir até aqui. Quando comecei a subir para a borda da cratera, liguei a câmera e a montanha toda está tremendo. Está vomitando neste momento. Enquanto ando pelo que um dia foi uma floresta tropical, a erupção freática estava acontecendo. Foi incrível, pedras e seixos caindo. A montanha rugindo e eu não sabia se ela ia explodir. Não havia dúvida. Lá embaixo havia magma que queria sair. Quando o vulcão emite outro ruído ensurdecedor, David se dá conta de que está em grande perigo. Eu comecei a descer a montanha. Ó, Senhor, em Ti eu confio. Tu és meu refúgio e minha força. Foi a minha última ida até lá em cima. Fica claro para David que seu lar adotivo revelou um caráter novo e perigoso. Pareço assustado? Deixa eu pôr em alto. E agora? Eu ainda não saí daqui. Desci apenas uns 200 metros. Se acontecesse, eu não teria chance. O topo da montanha estava tremendo. E sob o nosso pé também. Dá para sentir a força em seu interior vibrando, querendo sair. Com o vulcão dando sinais de vida, Montserrat é agora uma bomba relógio. A lava incandescente na profundidade da câmara de magma está aumentando dentro da montanha Soufrière, na ilha de Montserrat. Mas os cientistas não têm certeza de que o vulcão esteja entrando em uma fase de atividade mais perigosa. Então, um mês depois da primeira explosão, outra grande erupção freática lança uma nuvem de cinzas, lama e vapor a uma altura de 2 quilômetros. A vibração sacode Montserrat. Os habitantes olham nervosamente para o céu escurecido. O sudoeste da ilha está mergulhado em uma densa nuvem de poeira vulcânica.
Meia hora mais tarde, a nuvem escura de cinzas clareia. O sol, aparecendo, revela um estranho cenário. A capital Plymouth e tudo a oeste da montanha Soufrière estão cobertos por uma densa camada de cinzas. Os habitantes batizam o dia Segunda-feira de Cinzas. Delia Pond relembra a dificuldade. Só havia cinzas. Em vez de água, eram cinzas. Em vez de comida, eram cinzas. Temendo que a erupção seguinte pudesse ser pior, o governo de Montserrat, com a ajuda do exército britânico, retira 6.000 pessoas de suas casas nas encostas da montanha. A capital Plymouth e os povoados próximos ficam vazios, enquanto os habitantes se dirigem para os abrigos organizados apressadamente a 8 quilômetros dali no norte da ilha. Mas o êxodo origina o caos. O norte é subdesenvolvido. As condições de vida são básicas e logo se tornam miseráveis. Fomos abrigados em escolas e igrejas. Eram 40 ou 50 pessoas em cada igreja. Jovens, velhos, cristãos, bêbados, bebês, o bom, o mau e o feio. Os habitantes estão desesperados para voltar às suas casas. E com 80% da infraestrutura de Montserrat no sul, muitos têm seu acesso permitido durante o dia, para manterem a ilha funcionando. Entre eles, Delia Pond. Seus produtos agrícolas são agora uma fonte vital para os habitantes acampados no norte. Delia e sua família cultivam um terreno de onde se vê o topo do vulcão. Todos os dias, eles tomam precauções para o caso de outra erupção. Quando chegamos à fazenda de manhã, deixamos o veículo de frente para a estrada e as chaves em seu interior. Em caso de emergência, era só sairmos dirigindo. Sua rota de fuga é em direção ao norte, para um santuário em uma pequena colina. Nas encostas, acima do terreno de Delia, outro agricultor, Halley Lewis, arrenda vários hectares. Ele e a esposa fizeram um empréstimo para preparar e cultivar a terra. Como Delia é seu único sustento. Em setembro, os habitantes têm autorização para voltar para casa e começam a ver uma nova paisagem no horizonte. Uma grande quantidade de pedras e cinzas está se amontoando no topo do vulcão. Essa ocorrência estranha confirma os piores temores dos cientistas. É conhecida como domo de lava, uma massa entumecida, formada por sucessivos depósitos de lava viscosa e densa. Se os lados desse domo de lava desabarem, um coquetel mortífero de rochas incandescentes e cinzas descerá pela montanha no que é chamado de fluxo piroclástico. Essas avalanches letais podem atingir a velocidade de até 160 km por hora. A temperatura em seu núcleo é de 600 a 700 graus centígrados. Elas já causaram mais de 40.000 mortes só no século passado e são responsáveis pelos desastres que mais vítimas fizeram na história. Foi um fluxo piroclástico que incinerou mais de 28.000 pessoas na ilha caribenha da Martinica em 1902. E mais conhecidamente, cerca de 2.000 habitantes em Pompeia, no ano 79 da nossa era. Face a essa ameaça, os habitantes voltaram para o norte e Rob Watts e os cientistas continuam de olho no domo de lava. Enquanto fazia as medições, observava a atividade. As rochas caindo, e ficava fascinado pela forma como ia crescendo. Mas 5 meses depois da primeira erupção na Soufrière, o crescimento do domo de lava diminuiu. A atividade vulcânica parecia ter se aquietado. Acreditando que o pior passara, o governo permite que todos voltem às suas casas mais uma vez. E a vida volta ao normal para os habitantes da ilha. Mas o vulcão ainda não acabou.
Quase 3 meses depois, ele lança seu primeiro fluxo piroclástico pela encosta oriental da montanha, em direção à praia. O fluxo viaja apenas 2 quilômetros e ninguém se fere. Mas torna-se claro que a atividade vulcânica novamente está se intensificando. E, de novo, o governo ordena uma retirada para o norte da ilha. Mas esse ping-pong cria confusão e raiva entre os que se retiram. Uma área de exclusão é estabelecida no sul da ilha. Tudo ao sul de Plymouth, no oeste, para o aeroporto a leste, fica restrito. Mas ninguém parece certo sobre o nível de ameaça que o vulcão oferece, e os bloqueios não são cumpridos exatamente. Os habitantes da ilha continuam indo e vindo. Então, a ilha sofre sua primeira erupção magmática explosiva. Cinzas e rochas incandescentes de até 1,5 metros de diâmetro descem pelo flanco oriental da montanha, destruindo a aldeia vazia de Long Ground. Com a atividade vulcânica se intensificando, o cinegrafista local, David Lia, arrisca-se a entrar na zona de exclusão para documentar os acontecimentos. Eu achei que estava fazendo a coisa certa, que entendia o que estava acontecendo com o vulcão e que sabia qual era o local mais seguro. De um jeito ou de outro, eu buscava imagens e consegui algumas, muito interessantes, do fluxo piroclástico descendo para os vales virgens. É incrível. Mas essa bravura logo o colocou em grande perigo. Ao se dirigir de Plymouth para o norte, o vulcão entra em violenta erupção. Quando olhei para cima, vi uma imensa nuvem negra no céu. A explosão envolve o lado sudoeste da ilha em uma nuvem de cinzas e lama. Em questão de segundos, o dia se torna noite. Escuridão total, com raios e trovões por todo lado, caindo nas estradas, nas árvores, nas casas. Nunca temi tanto pela minha vida. É meio-dia. Ninguém acreditaria. Não se enxerga nada. Nada mesmo. Estamos acuados. Seria bom sair vivo desta área. 14 minutos mais tarde, a nuvem de cinzas começa a clarear. Foi uma fuga com sorte para David. Mas o vulcão ainda não terminou. Ele está preparando uma explosão com força esmagadora que destruirá esta ilha paradisíaca. Durante quase 2 anos, a atividade vulcânica na ilha caribenha de Montserrat vem aumentando. Os cientistas percebem que essa oportunidade única de observar a intensificação da atividade de perto está diminuindo. Com o aumento da pressão, a British Geological Survey envia um novo membro da equipe. A vulcanóloga Sue Laughlin, com pós-graduação na Universidade de Durham, na Inglaterra, chega para monitorar a situação. Eu saí do aeroporto e lá estava esse enorme vulcão fumegante. Minutos depois de chegar, eu vi fluxos piroclásticos descendo pelos flancos do domo de lava. Foi uma apresentação e tanto do que estava acontecendo ali. O domo de lava desenvolveu uma agulha e tornou-se altamente instável. O magma está se acumulando próximo à cratera. Os cientistas instalam instrumentos chamados tiltmeters nas encostas do vulcão. Isso possibilita a equipe acompanhar as mais leves mudanças no tamanho e na expansão da montanha. À medida em que aumenta a pressão do magma que sobe, o domo de lava cresce. Quando a pressão diminui, o domo se contrai. A equipe agora sabe que é provável haver um fluxo piroclástico quando o domo começar a diminuir. Em meados de 1997, com o observatório permanente situado ao norte do vulcão, os cientistas calculam que esse ciclo está aumentando em atividade
De uma vez a cada 20 horas para uma vez a cada 8 até 12 horas. Está claro para a equipe que o Soufriere está preparando um clímax. No dia 25 de junho, às 3 horas da manhã, os sismógrafos do observatório ganham vida. David Delia e seu filho se ofereceram para trabalhar no turno da noite, monitorando-os. Eu gravei em vídeo o sismógrafo naquela noite. E esses terremotos híbridos ocorriam a cada 50 segundos. Eu disse ao meu filho, parece que esta coisa vai ter um bebê. Parecem contrações de parto. Uma nova injeção do magma derretido no interior do vulcão está subindo rapidamente pela câmara, colocando o domo de lava sob grande pressão. Enquanto essa pressão aumenta, injeções de magma penetram à força no domo, desestabilizando-o. Às 7 da manhã, os sismógrafos ainda registram a atividade. Mas o mau tempo não deixa ver muito do vulcão através da névoa úmida. Os cientistas vão monitorar a atividade mais de perto, pelo ar. O aviso de perigo iminente é transmitido aos habitantes pela rádio local. Todos os que estiverem na zona de exclusão, incluindo Bethel, o povoado de Brahms, White's Yard e Spanish Point, deverão sair imediatamente. Delia Pond e sua família está entre os agricultores que saem cedo para cuidar de suas plantações na zona de exclusão. Mas Delia deixa o rádio no carro e o nevoeiro esconde a montanha diretamente acima dela, que não tem ideia de que o vulcão está prestes a explodir. Estava claro, e de repente o nevoeiro de novo. Podíamos ver o helicóptero, mas não a montanha. Próximo ao terreno de Delia, Harry Lewis e a família também cuidam do solo. Ao 12h45, os sismógrafos do observatório registram um tremor contínuo. Sirenes são tocadas em Plymouth e a estação de rádio local começa a informar o desenrolar da situação. O magma subindo rapidamente dentro do vulcão faz expandir o domo de lava para o seu ponto de ruptura. Ao 12h55, o vulcão Soufriere entra em erupção com força apavorante. David Delia captura a enorme explosão com sua câmera. Foi maior do que eu já tinha visto, e todos se apavoraram, sabendo que havia pessoas em lugares onde não deviam estar. A erupção lança uma avalanche de gás superaquecido e rochas cascateando para um vale nas encostas do norte. Ela segue em direção aos agricultores que ainda estão no campo. Quando Delia e sua família se preparam para ir embora, ela abre o portão e vê a avalanche branca e quente descendo em direção a eles. Quando abri o portão, já era rotina olhar para a montanha. E eu vi a montanha descendo na nossa direção. James, temos de ir embora agora! Delia faz um esforço consciente para manter a calma. Você vê o perigo se aproximando. Não acho sensato alarmar ninguém, porque pode gerar pânico. E seu marido James entra em pânico e imediatamente vira para a esquerda, descendo a colina. O vulcão ganha terreno e James luta com o câmbio. Ele não conseguia engatar a ré. Eles têm poucos segundos para chegar ao alto. Eu dizia, não entre em pânico, não se apresse. E contava 1, 2, 3, ré. De repente, o outro agricultor, Harry Lewis, vem em direção a eles. Em pânico, a família de Harry vai para esse lado. Para salvá-los, ele desce a colina para o caminho do inferno e vem rolando.
Temos de sair daqui rápido. Delia e a família avançam 1 quilômetro para a colina, diretamente ao norte do vulcão. Ao olhar para trás, eles veem os campos onde trabalhavam momentos antes, engolfados em nuvens de rochas incandescentes e cinzas. Foi como o Armagedon. Não se via nada, apenas nuvens de fumaça. Just clouds and smoke. No povoado de Harris, 3 quilômetros a nordeste do Soufrière, o motorista de táxi Slim Daly joga sinuca em um armazém. Slim não tem ciência do drama que está se desenrolando. Mas quando a temperatura extrema chega ao posto de gasolina, esta se inflama e o prédio explode. Ouvimos o barulho e imediatamente percebi que alguma coisa estava errada. Slim vê a avalanche descendo a montanha. Ele corre para o carro e se dirige para um lugar mais alto. A escuridão estava chegando à estrada à minha frente e comecei a sentir o calor. Fiquei assustado, não apavorado, assustado. No topo da colina, Slim sai do carro para ver a cena apocalíptica lá embaixo. Eu vi os fluxos piroclásticos destruindo povoados inteiros, a área toda, e indo para o aeroporto. Mas enquanto ele observa, a onda vulcânica muda de direção. Agora está vindo diretamente para ele. Para evitar a morte, Slim Daly tem poucos segundos para agir. Enquanto vai para o norte, afastando-se do vulcão, ele avisa um senhor idoso sobre o perigo iminente. E não demora para que eles sejam dominados por uma nuvem densa e tóxica de cinzas quentes e gás sulfuroso. Não dava para correr porque não se via para onde íamos. Não dava para ver nem a mão na frente do rosto. O calor torna difícil respirar. Os dois caem de joelhos tentando respirar. Ele falava que íamos morrer. E eu tentava consolá-lo, dizendo que não íamos morrer. À 1h10 da tarde, um corajoso resgate de helicóptero tem início. Os habitantes, impossibilitados de escapar pela estrada, espalham-se em povoados a noroeste do vulcão. Mas para chegar a eles, o helicóptero tem de se aproximar perigosamente da grande nuvem de cinzas. Um dos primeiros resgates é feito no povoado de Harris, onde um grupo de 20 habitantes está preso. Milagrosamente, Slim Daly está entre eles. Ele é levado a salvo pelo helicóptero. No fim do dia, é confirmada a morte de 4 pessoas e outras 17 estão desaparecidas. A ilha está em choque. Teme-se que muitos outros não tenham sobrevivido. Foi um dia que abalou toda Montserrat, porque é um lugar pequeno. Todos são aparentados ou se conhecem. Foi um dia difícil. Imediatamente após, uma equipe de cientistas do observatório estuda por que o vulcão entrou em erupção com tamanha força letal. Começam por ouvir os depoimentos das testemunhas. Eles recolhem todo o material fotográfico e começam a conferir dados gravados em seus instrumentos. Sua esperança é montar uma sequência detalhada dos eventos daquele dia. As testemunhas fornecem um quadro inquietante. Eu a vi se aproximando, se espalhando. Apesar de cientes dos perigos, o fluxo piroclástico pega de surpresa os moradores na zona de exclusão. Sua rapidez e suas proporções foram devastadoras. Vindo em sua direção, parecem grandes ondas de tempestade, mas que se espalham cada vez mais para longe.
A combinação dos dados gravados no observatório com as evidências fotográficas e os depoimentos das testemunhas apontam para uma complexa sequência de explosões que criaram não um, mas 3 fluxos piroclásticos, cada qual aumentando em velocidade e intensidade. 4 dias depois da erupção, diminuindo a atividade do vulcão, a equipe tem o seu primeiro vislumbre da cratera. Embora ainda seja perigoso, eles sobrevoam o topo da montanha. O que vem confirma suas suspeitas. O domo de lava desabou sobre a parede norte da cratera para um vale chamado Mosquito Gulch. O material lançado cobriu 4 quilômetros quadrados de terra, deixando o norte e o leste da montanha Soufrière um deserto. Também fica claro que o terceiro e último fluxo piroclástico foi o mais rápido e se espalhou mais do que os outros 2. No total, incinerou 150 casas. Utilizando uma gravação de vídeo e os dados registrados nos sismógrafos, a equipe calcula que o terceiro fluxo chegou à velocidade de 128 km por hora, o que deixaria pouco tempo de fuga aos moradores que tiveram o azar de estar em seu caminho. Para confirmar essa teoria, a equipe precisa estar no solo. Mas a zona de resgate ainda oferece muito perigo para quem entrar ali. Eles precisam esperar que as cinzas e as rochas esfriem. No observatório, eles analisam dados dos tilt meters, que acompanhavam mudanças nos ciclos de inflação e deflação do vulcão. Eles fornecem uma visão extraordinária. Pouco antes da erupção, o domo de lava expandiu-se maciçamente, inchando sobre a borda norte da cratera. Então, entre 12h40 e 12h50, o vulcão iniciou uma rápida deflação. Isso desestabilizou a camada exterior do domo. Ao 12h57, ela desabou sobre a parede norte da cratera, criando o primeiro fluxo piroclástico que cascateou sobre Mosquito Gulch. Quase 3 minutos mais tarde, mais material vulcânico, desta vez do interior do domo de lava, foi lançado, e uma segunda avalanche, maior, desceu rugindo para o vale. Então, à 1h08 da tarde, a terceira e mais perigosa erupção lançou uma coluna de cinzas a mais de 13.500 metros. Um coquetel de detritos incandescentes desceu pela encosta norte da montanha. Foi a atividade vulcânica mais violenta na ilha em séculos. O terceiro fluxo piroclástico foi o maior, o mais forte e o mais rápido. Ele se estendeu por 7 quilômetros do vulcão, espalhando-se pela planície da costa, queimando casas. Vários dias depois da erupção, a equipe calcula ser seguro ir a pé até a área do desastre. Por precaução, eles usam roupas especiais. Grande parte do solo ainda está extremamente quente. Mas, estudando a cicatriz deixada no domo de lava e mapeando o volume do fluxo na zona do desastre, os cientistas calculam que cerca de 6 milhões e 400 mil metros cúbicos de lava foram lançados do vulcão. É o suficiente para encher o Coliseu de Roma 5 vezes e meia. O cenário parece uma moderna Pompeia. A temperatura do fluxo passava dos 600 graus centígrados. 150 casas estão enterradas sob até 30 metros de rochas e cinzas vulcânicas. O asfalto das estradas derreteu. Postes de madeira e portas explodiram em chamas. O vidro das janelas começou a derreter. O fluxo de lava esfriando revela pistas vitais sobre a força da terceira explosão. Alguns blocos no fluxo piroclástico eram enormes, maiores que uma casa. Mas vimos uma coisa nesses blocos: marcas de fricção. E isso deixou claro que os blocos não rolaram pela montanha. Eles vinham batendo tão fortemente que se derretiam parcialmente. Imagine essas avalanches enormes. Pedras e rochas chocando-se contra tudo.
E essa cena apavorante detém a chave para um mistério mais profundo. Por que o fluxo piroclástico pegou a tantos de surpresa? Os habitantes da ilha achavam que as cinzas e as rochas ficariam no vale, como acontecera nos meses precedentes. Mas estavam errados. Depois do primeiro e segundo fluxos, o próprio vale encheu-se de detritos. A topografia mudada permitiu que um terceiro fluxo mais violento se lançasse sem obstáculos pelo caminho preparado pelos outros dois. Enquanto descia pela montanha, ganhando impulso, invadiu as margens do vale e viajou um total de 6,7 quilômetros. Os agricultores não imaginaram que a topografia que lhes era tão familiar mudasse tão rapidamente. Mas as informações complementares da zona do desastre apresentam à equipe um fenômeno raramente testemunhado. Acima e além da destruição deixada pelos pesados depósitos do fluxo, eles encontram sinais de grandes queimadas que se espalham pelas planícies de Ferrous Yard. Eles se dão conta de que se trata de um surge piroclástico. Conforme as rochas e as cinzas do fluxo cascateiam montanha abaixo, as rochas se partem, liberando gases vulcânicos superaquecidos. Os gases rapidamente se expandem e agem como um furacão passando sobre os detritos do fluxo. Ele queima tudo o que toca. Janelas derreteram, a vegetação ficou retorcida, postes e telhas derreteram. A equipe calcula que o surge atingiu temperatura de até 400 graus centígrados e viajava a velocidade de 133 km por hora. Mas ele tinha outro atributo mortal. Ele se comportava de modo imprevisível. Fluxos piroclásticos tendem a permanecer em vales. Entretanto, um surge acima dele pode separar-se do fluxo, particularmente nas curvas do vale. À meia descida da montanha, o fluxo piroclástico faz uma mudança distinta de direção. Quando o surge chega a esta curva, em vez de acompanhá-la, ele se separa do fluxo piroclástico e segue em frente, atravessando as planícies agrícolas de Ferrous Yard. Isto explica o mistério final. Dias após o desastre, os corpos da família de Harry Lewis são descobertos. Os 3 estavam queimados, mas estavam muito além do alcance normal do fluxo piroclástico. Esperando que terras altas servissem de abrigo, eles foram para uma pequena colina ao norte de onde plantavam. Porém, o fluxo piroclástico foi mais rápido do que eles. As pessoas pensaram que podiam ser mais rápidas e que podiam subir a montanha para evitá-lo, mas não foi o caso. O impulso que ele ganhou descendo possibilitou-o subir, e assim veículos, árvores, tudo podia ser atingido pelos surges piroclásticos. No calor intenso do surge, o corpo sofre um choque neurogênico e o sistema nervoso é paralisado. A morte é quase instantânea. No total, 19 pessoas perderam a vida no dia 25 de junho. E apesar dessa tragédia, é incrível que mais não tenha morrido. Certamente os eventos de 25 de junho nos afetaram profundamente e nos fizeram reconsiderar nosso papel como cientistas e as nossas perspectivas. Muitos se tornaram mais interessados no aspecto humano da vulcanologia. As proporções da erupção e a devastação causada pelos fluxos piroclásticos pegaram os habitantes da ilha de surpresa. Porém, 10 anos antes, este homem previu um acontecimento similar. O professor Jeff Ward trabalhava na unidade de pesquisas sísmicas da Universidade das Índias Ocidentais. Em 1986, ele e seu colega Michael Isaacs foram incumbidos pelas Nações Unidas de calcular os riscos apresentados pelo vulcão de Montserrat.
Mais de 70% das 40 mil mortes por fluxos piroclásticos no último século ocorreram nas Antilhas Menores, na cadeia de ilhas caribenhas que inclui Montserrat. A pesquisa deles foi criada para ajudar o governo da ilha a criar planos de contingência para o caso de uma erupção. E Wad visitou as autoridades para informá-las desse trabalho. Eu lhes disse que estava preparando um relatório sobre o provável comportamento do vulcão. Eu terminei, entreguei esperando que lhe dessem atenção. O professor Wad e seu colega previram que o vulcão Soufrière poderia entrar em erupção com sérias consequências e aconselharam a mudança da infraestrutura de Montserrat para o norte da ilha. Porém, sua recomendação não foi seguida. O vulcão Soufrière, na ilha de Montserrat, entrou em violenta erupção, resultando na morte terrível de 19 habitantes da ilha. Será que mais poderia ter sido feito para evitar a tragédia? No inquérito que se seguiu, o júri atribuiu as mortes à falha do governo em proporcionar uma infraestrutura e terras cultiváveis adequadas para os habitantes deslocados. Mas 10 anos antes, o professor Wad e seu colega Michael Isaacs tinham recomendado a mudança da infraestrutura de Montserrat para o norte da ilha. Em 1987, eles publicaram um relatório sobre os riscos vulcânicos potenciais. Ele resumia: o vulcão Soufrière está ativo e entrará em erupção novamente. É uma ameaça potencial para muitos que vivem no sul de Montserrat. Eles insistiam que o Soufrière tinha de ser considerado um vulcão ativo e revelaram que, embora não entrasse em erupção há séculos, tinha demonstrado atividade sísmica na forma de terremotos. Esses terremotos ocorreram mais recentemente em 1930 e novamente em 1960. Isto, eles argumentaram, era a prova de que o vulcão tentava e falhava entrar em erupção uma vez a cada 30 anos. Wad previu que uma erupção potencialmente catastrófica poderia ocorrer em meados dos anos 90, 3 décadas depois da última atividade sísmica intensa. O relatório detalhava várias situações diferentes, que iam desde uma erupção pequena, contida dentro da cratera, até a que se lançaria da cratera, ameaçando as encostas de Plymouth. Porém, a previsão de erupções vulcânicas é uma ciência imperfeita. E Wad pôde apenas oferecer 1% de chance no próximo século, à sua previsão. Com tais probabilidades, o governo falhou ao não agir. E 10 anos depois de sua publicação, o relatório do professor Wad provou estar correto. Hoje, revendo os eventos daquele dia fatídico, podemos explicar por que 19 habitantes da ilha morreram. Em 18 de julho de 1995, o vulcão Soufrière entra em erupção pela primeira vez em cerca de 370 anos. O relatório de Wad e Isaacs prevê que o vulcão pode entrar em erupção em meados dos anos 90. Em poucos meses, o domo de lava começa a se formar no topo do vulcão. Em dezembro de 1995, pequenos fluxos piroclásticos foram vistos cascateando por seus flancos. Isso foi antecipado no relatório, mas a montanha aguardava mais. 25 de junho de 1997, 10 horas para o desastre. Magma volátil se acumula rapidamente na câmara de magma no interior do vulcão, colocando pressão no domo de lava, fazendo-o inflar e desinflar continuamente. Sete horas para o desastre. Agricultores locais, incluindo Delia Pond e sua família, vão para a zona de exclusão. 11 minutos para o desastre. Ocorre a primeira erupção vulcânica. A parte exterior do domo de lava desaba
e um fluxo piroclástico cascateia sobre a parede norte da cratera. 8 minutos para o desastre. Uma segunda erupção ocorre e uma avalanche maior de rochas e cinzas desce para o mesmo vale. Então, à 1h08 da tarde, uma terceira e poderosa erupção lança material volátil para baixo. Ela se derrama sobre as paredes do vale na velocidade de 128 km por hora. Um surge piroclástico se separa do fluxo e se espalha pelas terras cultiváveis, varrendo 3 povoados e matando 7 pessoas. Os detritos pesados continuam para Mosquito Gulch, destruindo mais povoados e ceifando mais 12 vidas. Em apenas 25 minutos, 19 habitantes da ilha estão mortos. Foi um risco calculado. E eu só posso agradecer ao Todo-Poderoso por termos sobrevivido. Um mês depois, com a ilha ainda se recuperando do desastre, um dos cenários mais extremos do professor Wade torna-se realidade. O Soufrière lança outro violento fluxo piroclástico sobre suas encostas queimadas. Ele atinge a capital abandonada, Plymouth, e literalmente a apaga do mapa. Não houve mais perdas de vida, mas poderia ter sido diferente. Tivesse o vulcão entrado em erupção com essa violência, inicialmente, poderia ter matado milhares. O vulcão Soufrière está ativo há mais de 10 anos. Hoje, apenas pouco menos de 4.000 orgulhosos habitantes ainda moram em Montserrat, incluindo Delia Bond, Slim Daly e David Lear. Mas eles vivem encurralados no norte desse paraíso caribenho. Metade de Montserrat não é habitável, e espera-se que continue assim por uma década. Versão Marshmallow São Paulo.